Olá, Shalom, tudo bem com você? Meu nome é Robson, nós estamos aqui para mais um devocional diário. Vamos juntos caminhar um pouquinho mais na palavra nessa semana. Seja bem-vindo, começa agora o nosso devocional. Pois é, queridos, nós estamos aí mais uma semana, graças a Deus, né, por isso, com mais esses devocionais e essa semana o nosso tema é Igreja nos dias de hoje. Eu quero pegar um texto e, em cima do texto, meditar um pouquinho com vocês para mais esse dia e podemos enfrentar o dia e estarmos aí com a palavra de Deus dentro de nós. Vamos lá? O texto está lá em Mateus 16, no versículo 13, e diz assim: Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, um dos profetas, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizem que eu sou? E Simão respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que o revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois eu também vos digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós podemos aqui então ver dois contextos, ou apreciar dois pontos de vista. Então nós vamos ver isso entre hoje e amanhã. O primeiro, a primeira abordagem, ou aquilo que nós precisamos ver em primeiro lugar, é que Jesus estava dentro de um contexto. O lugar dizia a respeito de alguma coisa. Ele estava ali e ele começou a, observando o contexto que estava ao seu redor, puxou então um assunto com os seus discípulos. E nós vemos ali que esse lugar era um lugar onde existiam práticas que não eram práticas judaicas ou práticas que Jesus queria usar como exemplo para si, mas ele queria fazer uma comparação. Esse lugar, Cesareia de Filipe, era um lugar onde tinha o templo de adoração a deusas e uma gruta ou um lugar onde se fazia ofertas, onde se oferecia holocausto a Baal, ao deus Baal. Inclusive crianças eram ali oferecidas e eram sacrificadas a esse deus. Então nós vemos aí que Jesus, dentro de um contexto, ele pergunta aos seus discípulos e questiona para saber o que é que eles enxergavam, como eles enxergavam Jesus, para ver o que eles diriam, obviamente, e a gente vê no texto o que eles disseram. Primeiro, ele questiona a respeito das pessoas que estavam, que buscavam Jesus, que queriam saber, queriam tirar proveito ou queriam estar perto de Jesus para receber alguma coisa dele. E ele diz, os discípulos dizem, né, João Batista, um dos profetas e tal. E o outro, quando ele questiona, e vocês? Né? Aí Pedro se adianta como um bom sanguíneo, né? Como um bom explosivo, ele se adianta e ele fala aquilo. E nós vemos então Jesus trazer uma revelação. Existem ali duas partes, né, nesse texto que diz assim, ó, não foi nem carne nem sangue que revelou a você. E ele diz então a Pedro, e quando você vê o texto e vai fazer a interpretação, você vê um e esse aqueles que conhecem um pouquinho de português sabem que existe ali uma condição, né? Ou ele termina e ele coloca o e, diz a respeito de uma outra coisa, está
levando a uma outra coisa, não diretamente ligada a Pedro, mas ligada a alguma coisa que ele quer dizer. Então ele diz assim: e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O que, que eu quero dizer com isso? O contexto que Jesus fala é um contexto que eles estavam ali presenciando e vivendo. É o contexto de adoração a outros deuses, a afrontas, a coisas que não são do ensino de Jesus, mas que ele estava usando como exemplo para dizer, ó, em cima de muito conflito, em cima de muita diversidade de pensamentos, de ideias, é que a igreja, a minha igreja vai ser formada. Aonde as pessoas nunca ouviram falar é nesse contexto que vai acontecer a igreja vai ser colocada, ela vai existir. É num contexto desse. E a gente vê então o evangelho se espalhando para o mundo inteiro até os dias de hoje, a gente vê a igreja de Cristo sendo formada. Mas o tema dessa semana é igreja nos dias de hoje. A igreja nos dias de hoje ela não pode ser diferente da primeira igreja, da igreja que foi formada por Cristo. É a igreja que revela o Pai, que diz e que ensina quem o Pai é. Não existe várias igrejas. Esse contexto de várias igrejas se deu por divergência ou até mesmo por ideias que não combinavam de pessoas que queriam servir a Jesus, mas que também não sabiam como fazer no meio da diversidade de pensamentos. Então, preferiram montar denominações, e denominações não fala a respeito de várias igrejas. Jesus não tem 200 igrejas, 5.000 igrejas. Jesus só tem uma igreja. E a igreja que Jesus tem, ela não se define por uma placa. A igreja que Jesus tem, ela se define por corações, por pessoas. Pessoas, então, que são entregues, que são apaixonadas, que desejam Jesus e que desejam que outras pessoas conheçam a esse Jesus que elas amam tanto. Igreja é aquelas pessoas que, com o coração transformado, com a mente transformada, com entendimento renovado por conhecimento da palavra, essas pessoas, então, começam a viver uma vida, não uma vida que elas querem, uma vida que elas desejam, mas uma vida que a própria palavra de Deus orienta a termos, né? Uma vida onde somos apaixonados por Deus, onde nós queremos mais e mais de Deus, e por isso nós, transformados por essa palavra e por Cristo, passamos a viver igreja. Igreja não está falando a respeito de um prédio, de uma estrutura física. Igreja fala a respeito de uma estrutura espiritual, viva e que não para. É algo que cresce, é algo que se expande, é algo que sempre está em evolução. Nós vemos isso porque Cristo já veio há 2.000 anos, quase, pelo menos, aproximadamente 2.000 anos, e ele cumpriu com tudo aquilo que ele tinha para cumprir, e após isso ele deixou, então, esse direcionamento de formarmos e de sermos igreja. Igreja nos dias de hoje, não são denominações ou placas, como eu já disse. Igrejas são todos aqueles que se identificam com Cristo, transformados, mudados, restaurados e renovados pela palavra de Deus e pelo próprio Cristo, através do Espírito Santo. Igreja nos dias de hoje precisa ser compreendida não como tijolos, ou seja lá o material que constroem lugares de reunião para que a igreja se encontre, né? E igreja são indivíduos, são mais de uma pessoa, 2 ou 3, e a própria palavra dele diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Isso é igreja. Igreja é aqueles que amam ao Senhor. E nós vamos ver então amanhã o outro aspecto,
a outra visão desse mesmo texto de igreja. Tá ok? Vamos orar? Vamos lá. Papai, em nome de Jesus, que o Senhor tire, Senhor, a religiosidade ou aquilo que nos foi passado por nossos antepassados, ou até mesmo nos ensinado nos dias atuais, de que igreja é o lugar. Igreja não é um lugar, igreja são aqueles, são indivíduos. Portanto, que o Senhor possa nos ensinar, possa nos mostrar a realidade desse fato. Que nós possamos sair, Senhor Deus, do contexto que não nos remete, que não nos leva para a verdade da sua palavra e que possamos entrar, Senhor Deus, na revelação, assim, da mesma maneira, do jeito que o Senhor também revelou ou disse a Pedro, que Pedro entendeu, Pedro conseguiu compreender quem o Senhor era, que o Senhor era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, que possamos nós receber a revelação de que o Senhor é o Cristo, é o prometido, é o Messias, que já veio. E por causa do Senhor, o Senhor nos fez templo e morada do nosso Deus, do nosso Pai, através do Espírito. Portanto, somos igreja. Que o Senhor traga sobre nós a sua bênção sobre este dia e em nome de Jesus, que a tua presença nunca se aparte de nós, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a cada lar, a cada família, para a honra e glória do Senhor. Amém. Então, até amanhã. Não se esquece de compartilhar, curte, se inscreva e manda aí para todos os seus contatos. Eu tenho certeza que serão abençoados em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Até amanhã.